Também conhecida como Veneza da África, Makoko é uma comunidade à beira-mar no centro da megacidade de Lagos, que possui cerca de 21 milhões de pessoas, localizada no sudoeste da Nigéria, na costa do Atlântico. O número preciso de pessoas que vivem em Makoko é desconhecido, mas acredita-se que sejam entre 100 a 250 mil habitantes. Apesar de estar a poucos quilômetros do centro financeiro da cidade de Lagos, e não muito longe da sede das empresas de petróleo e gás na Ilha Victoria, a maioria das pessoas de Makoko vivem em condições difíceis, com 1/3 de sua comunidade morando sobre frágeis palafitas de uma lagoa com praticamente nenhuma água limpa, o que tornou este lugar um dos mais poluídos do mundo. O transporte em Makoko é feito de canoa. O restante do assentamento está em terras pantanosas, com pouco saneamento e poucos serviços públicos. Makoko começou como um assentamento de pescadores, com grupos familiares migrando para lá da República do Benin no século XIX, quando a população contava com menos de 1 milhão de pessoas. A língua mais proeminente falada pela comunidade local em Makoko é chamada Egun, e é uma mistura de francês e outras línguas nigerianas locais. Só lembrando, se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva e deixe seu like. Desde 1962, quando Makoko era uma comunidade de pescadores, apesar de raramente peixes serem pescados atualmente, a população de Makoko, como também da própria Nigéria, cresceu dramaticamente. Mas estatísticas sobre o assentamento e suas comunidades praticamente não existem, já que a região de Makoko, até nos mapas, aparece como um espaço quase em branco, com pouca informação sobre as estruturas, densidade ou ruas. Isso significa que é quase impossível rastrear adequadamente a propriedade da terra, planejar infraestruturas, otimizar serviços, planejar emergências ou apoiar o desenvolvimento. Em resumo, não estar no mapa significa que as autoridades locais nunca alocaram adequadamente recursos para Makoko. O povo de Makoko tem estado sob enorme pressão nos últimos anos devido ao aumento do custo de vida em zonas que passaram por uma valorização socioespacial. Projetos imobiliários estão ameaçando seu direito de viver na área em que vivem há 6 décadas. Tal pressão se transformou em deslocamento real em julho de 2012. O governo do estado de Lagos, sob o governo de Babatunde Fashola, ordenou que dezenas de palafitas fossem demolidas em até 72 horas na orla de Iwaya, após os moradores receberem o aviso. Quase 3 mil pessoas perderam suas casas com a demolição. Outro deslocamento ocorreu em 2017, com milhares tendo que deixar seu assentamento. Esse despejo foi ordenado pelo governo e considerado inconstitucional pelo Tribunal Superior de Lagos naquele mesmo ano. Mas autoridades negam, dizendo que o despejo foi devido a alguns de seus membros explorarem ilegalmente oleodutos. Makoko tem sido foco da atenção midiática e de várias organizações não governamentais devido às condições de vida difíceis. O desenvolvimento da comunidade tem sido uma batalha, especialmente com o aumento expressivo da população mais jovem. A negligência das necessidades dos residentes por parte do governo nigeriano é evidente. A falta de representação política da comunidade dentro do governo contribui para essa marginalização. A maioria dos habitantes vive em condições precárias, em barracos e casas sobre palafitas na água. Esta comunidade não é reconhecida oficialmente pelo governo, privando seus residentes dos mesmos serviços e apoio disponíveis em outras áreas estabelecidas. Makoko enfrenta uma carência significativa de investimento em infraestrutura e serviços. Sua localização propensa a inundações dificulta o acesso a serviços básicos como eletricidade, água e saneamento. A população local vive principalmente da recolha de areia, que é vendida para construtores em lagos. A falta de investimento em escolas e outras instalações educacionais também é um problema. Muitas crianças e jovens estão privados de acesso à educação, apesar dos esforços limitados de entidades sem fins lucrativos que realizam diversas ações solidárias. A poluição da água limita ainda mais os esforços de desenvolvimento. Essa restrição no acesso à educação resulta em altos índices de analfabetismo e escassez de oportunidades para os jovens.
A negligência governamental reflete-se na falta de acesso à água potável e saneamento adequado, resultando em altas taxas de doenças transmitidas pela água, afetando principalmente as crianças. As condições precárias de habitação aumentam os riscos para os jovens, tornando-os vulneráveis a desastres naturais devido à má construção e superlotação dos barracos e casas na favela flutuante. Esta situação é um exemplo vivo das consequências da desigualdade e pobreza, especialmente para os jovens, privados de direitos e oportunidades fundamentais para seu desenvolvimento. É importante que o governo e outras partes interessadas tomem medidas para resolver os problemas enfrentados na região e garantir o acesso à educação, saúde e outros serviços básicos. Os habitantes de Makoko devem ter os mesmos direitos e oportunidades que aqueles que vivem em assentamentos formais. O governo nigeriano ignorou os residentes durante anos, deixando-os a viver em condições precárias. Apesar de sua história de resiliência e sobrevivência, o futuro de Makoko permanece incerto, pois a comunidade continua lutando. No entanto, esperamos que a comunidade receba o apoio necessário para combater a situação atual. Se curtiu esse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo.